Muito boa noite, Instagram, muito boa noite, minha gente. Tem descrençante aqui comigo nessa quinta-feira. E aí, minha gente, será que eu tenho companhia hoje de novo? Ei, deixa eu ver se tem alguém. Tem alguém chegando. Oi, Má, minha amada, boa noite. Tudo bem por aí? Muito frio por aí ou não? Oxe, senhor Lauro, muito boa noite, senhor Lauro. O senhor está distante, hein? Tá muito longe. Boa noite, minha gente. Quinta-feira começou e terminou assim, ó, rapidinho. Alguém sentiu isso também? Oi, Moniquinha, boa noite. Tudo bem por aí? Será que tem gente recebendo convite? Será que tem gente chegando? Oi, Kátia! Kátia Pemota 11, muito boa noite. Dias 29.511, sejam muito bem-vindos todos vocês. Hoje, minha gente, como eu falei nos stories, como eu falei no e-mail que eu mando para o pessoal que acompanha o meu trabalho, como foi falado também lá no canal no Telegram, semana passada eu coloquei um cardzinho nos stories pedindo para que vocês me mandassem perguntas sobre perdão, não foi isso? E claro que a Camila, por algum motivo, oi Ana, boa noite João, Dias, boa noite, esqueceu de colocar essas perguntas durante a nossa live de segunda-feira. Então, cá estou para me retratar com vocês, para responder algumas perguntas, lindas perguntas que me fizeram sobre perdão também. Tem alguém aqui comigo nessa quinta-feira? Oi, Romeu, boa noite Celinha, que estava comigo na última live de segunda-feira. Normalmente, segunda-feira são aulões, né? São muito mais complexos, muito mais profundos. A aula de segunda-feira passada foi perdão e prosperidade e eu não deixei disponível, mas quero saber se alguém estava aqui comigo. Muito boa noite, Silene, Elise. Eita, coisa linda, Kelinha. Ei, minha gente, quero saber se alguém estava aqui comigo. Escreve eu, por favor. Quero saber se você estava na segunda-feira, quando eu falei com vocês sobre perdão e prosperidade, que relação é essa? E hoje, como eu falei, eu vou responder algumas das perguntas de vocês que me enviaram no cardzinho e que não foi respondido no nosso aulão de segunda-feira. Tava lá, Catinha, ótimo, Kelinha, boa noite, Bruna, muito boa noite, Marlon, boa noite, Aninha estava lá, que coisa boa, então você pegou todo aquele conteúdo bem intenso, bem profundo, certo, minha gente? Oi, senhor Paulo, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vou começar aqui, minha gente, respondendo então as primeiras perguntas, dá um tempo para a galera ir chegando. Clarice, muito boa noite, que delícia, você está chique hoje, Marcinha me disse, tá vendo, Marcinha? Daqui a pouco acaba a roupa assim, ó, a gente vai, segunda-feira usa uma, terça outra, quarta outra, daqui a pouco você já usou tudo, aí você tem que, né, fazer uma diferença. Oi, Letícia, muito boa noite, então tá bom, Celinha tá sempre com a gente, sempre comigo, né, Celinha, minha coisa mais linda. Então vamos lá, minha gente, sem mais delongas, seguinte... Primeira pergunta que eu vou responder. Senhor Lauro fica falando na minha cabeça assim, pede para as pessoas mandarem aviãozinho. Então, nunca pedi nada para vocês. Não, eu já pedi. Mas se fizer sentido, a partir desse momento, nas respostas, perguntas e respostas, focando então sobre esse perdão, quero muito pedir para vocês, se fizer sentido, em compartilhe mais. Aquilo que a gente entrega e compartilha para outras pessoas, que faz sentido pra gente, não por obrigação, né? Não porque aí eu tenho o quê, não tem nada. Se fizer sentido para você, compartilhe essa live com mais pessoas, para que a gente vá crescendo cada vez mais com esse conteúdo de não existe condenação. Quanto mais a gente tem consciência, percebe as crenças que andam nos condenando, que nos afastam da nossa meta, do nosso sonho, do que nós sim podemos ter, podemos ser, melhor para todo mundo. Eu me sinto influenciada positivamente, vocês se sentem influenciados positivamente e a gente vai colhendo dentro desse fluxo de crescimento e prosperidade. Obrigada, minha gente, obrigada por enviar. Letícia, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Naninha, muito boa noite. Bora, minha gente. Então é o seguinte, primeira pergunta, olha só. Como superar a crença limitante em relação a perdoar, Camila? Tenho receio de perdoar, ficar vulnerável, olha isso, minha gente, e isso dar espaço para fazerem novamente o que me fizeram. Como superar esse medo? Minha gente,
Para vocês que ainda não me conhecem, não sabem do que eu falo, eu acredito que todos que estão aqui, que virão aqui, sabem que eu sou apaixonada por reprogramação mental e de crenças, sou psicóloga, vivo para isso, para mostrar para as pessoas que aquilo que limita essas pessoas de terem e de serem são essas crenças, essas verdades, que muitas vezes a gente compra uma ideia lá do passado dos nossos pais e a gente vai levando por uma vida inteira e não sabe por que a gente não sai do lugar, não sabe por que a gente não tem prosperidade financeira, por que não tem prosperidade nos relacionamentos, por que não tem prosperidade na saúde física e emocional, por que dá 2 passos para frente e vários para trás. Então, é isso. Crenças são as nossas verdades, é um software que a gente fica rodando sem ter consciência que ele existe. E a gente não sabe por que não avança, certo? Então, se você já me conhece, também sabe que eu vou focar aqui nas respostas para que eu possa me concentrar nessa entrega para vocês, nessa 1 hora que passa tão rápido. Mas, opa, até mordi aqui. Mas daqui a pouco eu volto para olhar aqui no chat e a gente trocar uma prosa. Fechado? Então, para quem tá chegando, rapidamente vou ler novamente aqui, ó. Primeira pergunta, como superar a crença limitante em relação a perdoar, Camila? Tenho receio de perdoar. Você tem receio de perdoar? Você consegue perdoar? Vou falar como é que a gente faz esse trem. Falei na segunda passada e vou falar aqui hoje também, tá? Tenho receio de perdoar, de ficar vulnerável, e isso dá espaço para fazerem novamente o que me fizeram. Como é que eu supero esse medo? Como é que a gente começa a superar qualquer coisa na nossa vida descrençante? Com consciência, sabendo que inclusive existem crenças, tem pessoas que nunca ouviram falar, tem pessoas que nem sabem como é que faz um diagnóstico de uma crença, nem sabe como reprograma essa crença. Então, vamos falar disso nessa noite, tá bom? Primeiro, o que é, Camila, esse trem de perdoar? Perdoar se fala muito, né? A gente fala de perdoe 7 vezes 70, 77 vezes 7. Como é que esse trem aqui acontece na prática? E o que é verdadeiramente esse perdoar? Então, etimologicamente, olha que palavra difícil. Etimologicamente falando, perdoar vem do latim perdonare. Significa doar, entregar, deixar ir. Será que a gente tem entregado, tem deixado ir? Será que a gente tem condições nesse momento, pensando naquela pessoa que nos fez algo, ou em nós mesmos? Quantas são as pessoas que eu recebo com uma culpa imensa, que precisa passar por esse processo de auto-perdão e que acreditam que não conseguem, que fizeram algo monstruoso e que não tem perdão, que é um pecado muito grande? Então, para começo de conversa, vamos ajustando as coisas aqui. Perdoar é deixar ir. Perdoar é doar de novo. Será que a gente tem condições de doar de novo para aquele ou para aquela que fez aquilo com a gente e que a gente vai levando, às vezes, ano após ano, década após década? Vou ler aqui já uma pergunta de uma pessoa que fala dessa traição de um relacionamento e que há 24 anos ficou casada, enfim, e que há muito tempo tem levado essa necessidade de perdoar e não consegue. Então, será que realmente você perdoou? Ou se perdoou, deixando ir? Será que verdadeiramente você consegue doar para essa pessoa antes do acontecido novamente o que você doava antes? Olhando para essa pessoa que me escreveu, vamos só ajustar essa questão. Então, já falamos do que é perdoar. E qual é a possível crença envolvida nessa palavrinha perdão para ele ou para ela que me escreveu? Provavelmente ele juntou ou colou o perdão à vulnerabilidade. Porque ele me diz aqui, não, essa pessoa me diz, tenho receio de perdoar e ficar vulnerável e isso dar espaço para fazerem novamente. Então ele houve uma associação, tá? Foi associado como se eu perdoo, eu estou vulnerável. Se eu perdoo, eu sou fraco. Se eu perdoo, né, eu demonstro uma fraqueza e eu não quero isso. Acontece que se você não faz esse movimento, que às vezes demanda tempo, dependendo do choque emocional, do tamanho da dor envolvida nessa cena, envolvida nessa situação, você precise de mais tempo. Agora, é muito provável que você já tenha interpretado, né, a necessidade ou o ato de perdoar com vulnerabilidade, com fraqueza.
Só que como que você vai experimentar mais relacionamentos se você não se abrir para essa experiência? Porque criar essa conexão entre perdão e vulnerabilidade, perdão e fraqueza, te distancia da possibilidade de uma nova relação, de experimentar o novo, de inclusive, perdoando ou não, podendo ter uma relação verdadeira, uma relação de troca digna para você. Entende que quando eu associo perdão a essa fraqueza, naturalmente eu me distancio de experiências. Agora, quem é que tem controle absoluto sobre o que o outro vai fazer na relação com a gente? Quem foi que disse que para sempre existe o amor, a paixão, a amizade, as trocas verdadeiras na mesma intensidade entre quando começou ou como eu entrego? Quem foi que disse que existe esse controle? Quem foi que disse que a gente tem controle sobre o que o outro vai fazer nessa relação? Só que se eu acredito que eu tenho esse controle em relação ao outro, que tem uma história, que tem valores, que tem crenças, que tem desejos diferentes dos meus, se eu crio essa expectativa, será que a frustração não pode ser maior? Então tem muita coisa para a gente trazer consciência diante dessa pergunta. Saber o que representa verdadeiramente perdão, saber que é possível que você tenha associado uma crença entre perdoar e vulnerabilidade está completamente ligado, Brené Brown já dizia e diz isso, né? A coragem. Quando nós temos coragem de nos mostrarmos numa relação, isso, mesmo que seja uma vulnerabilidade, isso é sinônimo de coragem. Então, de novo, como é que você vai saber se inclusive precisa perdoar mais para aprender? Para se compreender se você não experimentar? Se você se fecha? Porque associando o perdão à vulnerabilidade, a necessidade de perdoar a vulnerabilidade, você primeiro se fecha, não supera o que aconteceu e não consegue, então, criar novas verdades. Compreendem isso? Como é que a gente começa a criar essas crenças, essas verdades que nos afastam de uma relação próspera, por exemplo, que nos afasta de ter mais dinheiro, que nos afasta, por exemplo, de uma saúde física e emocional? Quando a gente cria a partir de uma experiência, ou vendo ou ouvindo as pessoas, e aí por choque emocional ou por repetição, a gente cria essa verdade. E essa verdade numa relação amorosa nos afasta de mais relações amorosas. Mas, de novo, quem foi que disse que você não pode experimentar uma relação? E não pode ser feliz por aquele tempo? E se aquele tempo for uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, e isso a gente não tem controle, e acabar, cumpriu a missão que tinha aquelas duas pessoas. Cumpriu a missão que tinha aquela relação. E aí, para a gente só fechar essa primeira pergunta, de tantas outras que virão nesse tema, perdoar, minha gente, ou deixar ir, dar de novo, não é fazer bem para o outro. A gente até faz, a gente até estimula, a gente até influencia, mas é principalmente, por mais clichê que isso pareça, é fazer bem pra gente. Porque se a gente sente medo, se a gente se sente frágil, se a gente se sente angustiado diante de uma possibilidade de uma relação, porque a gente passou por uma situação e precisa perdoar, isso está aqui, ó, no nosso campo. Eu estou emanando esse sentimento. Mesmo que seja essa necessidade de auto-perdão. Quantas vezes a gente interpreta aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer como algo errado e não como uma experiência? Por quê? Será que se nós não tivéssemos passado por essa experiência, nós teríamos hoje uma consciência que temos? Será que a gente estaria fazendo as mesmas coisas que estamos fazendo ou nos buscando? Ou buscando compreender esse processo de perdão, buscando se perdoar, buscando perdoar o outro, buscando sobre prosperidade, estando aqui numa live ou na segunda-feira? Nos aprofundando, será? Então, olhar para uma possibilidade, mesmo diante da dor, como uma experiência, muda tudo. Porque eu começo a dar uma nova roupagem, uma nova interpretação, uma nova verdade para isso. Certo, minha gente? Continuando. Segunda pergunta. Camila, por que perdoar a si mesmo é mais difícil? Por que perdoar a si mesmo é mais difícil? Como eu acabei de falar aqui, né?
A gente só perdoa, deixa eu só voltar um pouquinho. Eu recebo pessoas, tanto que tem como desafio se perdoar, quanto perdoar ao outro. Depende muito da experiência vivida, depende muito do choque emocional envolvido, depende muito das próprias crenças dessa pessoa, né? Então, tanto se perdoar quanto perdoar ao outro é um grande desafio, né? Quando a gente olha para a cena, olha para a situação, olha para aquela pessoa como algo sendo completamente errado. E não dando essa nova roupagem de ser uma experiência que serve para mim, para eu poder aprender. Por que não? A culpa. Por que a gente sente culpa? Por que a gente sente culpa e precisa se perdoar então? Porque a gente olha para o que fez numa relação amorosa, no trabalho. Não tô dizendo aqui, minha gente, que a dor que é causada no outro ou que é causada em nós, né, tem que ser completamente positiva. Não tô dizendo que isso não mexa com a gente. Eu tô dizendo que a partir dessa experiência a gente pode escolher dar uma nova interpretação. Olhar para essa experiência como faz parte do meu processo de mais consciência, de evolução. Inclusive falo sempre isso para todo mundo que já me acompanha, né? A nossa primeira missão de vida é evoluir. Como é que a gente evolui? Numa rede, numa praia, tomando água de coco ou uma caipirinha, sendo que nós nem precisamos nos movimentar para pegar a água de coco ou a caipirinha? Claro que não. A gente só cresce, a gente só evolui a partir de um desafio, a partir de um desejo ardente, a partir de uma dor latente, a partir dessas experiências que vêm carregada de dor, que é diferente de sofrimento. O sofrimento eu fico apegado àquilo, eu só vivo aquilo 24 horas do meu dia. Dor faz parte do meu processo de evolução. Grandes mestres, grandes sábios também vivenciam essas dores, porque faz parte do processo de evolução. Não dá para ficar numa ilha deserta a vida inteira férias. Quem tem férias, 1 ano, 2, 3, chega uma hora que fica de saco cheio, não é assim? Por quê? Porque nós somos seres complexos, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para aprender. E essas experiências, muitas vezes dolorosas, nos ensinam muito mais. Então, por que é que a gente tem que se perdoar ou perdoar ao outro, então, minha gente? Porque a gente tem uma crença, porque a gente interpreta aquele ato como completamente errado e não como uma situação que nos serve para o aprendizado. Principalmente por isso, certo? Terceira pergunta. Se sentir angustiada ao lembrar algo que alguém fez é porque eu não consegui perdoar? Sim. Angústia, tristeza, vontade de se vingar, muita raiva, ódio. Estes sentimentos dolorosos, diferentes de amor, de alegria, de paz, de entusiasmo, de euforia, inclusive, né? E isso fica reverberando, fica aqui, ó, nos acompanhando às vezes uma vida inteira. E como é que a gente quer ter prosperidade financeira no relacionamento ou na saúde física e emocional? Se a gente está como essa pessoa que me escreveu, angustiada, como é que a gente vai, então, prosperar? Principalmente se o choque emocional de uma traição, por exemplo, de um roubo, por exemplo, que necessita desse processo de perdão, como que a gente vai sentir diferente se a gente não passar? Sentir alegria, sentir amor, sentir a paz, sentir até uma aceitação, se nós não passarmos por um processo de perdão. Então, como é que a gente começa a perceber se a gente precisa perdoar alguém ou não? Como eu falei na aula segunda-feira, a gente precisa passar um scanner em nós. Sabe aquele detector de metal também, quando a gente está no aeroporto? A mesma coisa, a gente precisa fazer essa análise. Às vezes, minha gente, uma situação aconteceu no dia, com um chefe, com um liderado, com um filho, marido, um vizinho. Só que a gente vai acumulando, não faz esse escaneamento, a gente não para analisar o que a gente está sentindo. Inclusive, a gente aprende tudo nessa vida desde muito pequeno. A lavar a mão, a tomar banho, a ser educado. A gente aprende que a gente precisa escovar o dente, não é assim? A gente aprende que a gente precisa ler e escrever, mas a gente não aprende a perceber o que a gente está sentindo. Já pararam para pensar nisso? O que eu estou sentindo no dia de hoje? Nada, como Jay Abraham fala através de Esther Hicks, nada pode ser mais importante do que o que você sente, do seu bem-estar, porque isso vai criar hoje mais do mesmo nos próximos dias.
Então, fazendo esse escaneamento, pensando no seu dia, hoje alguma coisa me desequilibrou, alguém me falou de forma atravessada e eu fiquei angustiada e não passei esse escaneamento, não fiz, não elaborei, não olhei, não chamei para uma conversa se essa pessoa é importante para mim, não perdoei. Quanto menor o espaço entre o acontecimento e o agora, quanto mais tempo demora para que eu passe esse escaneamento me percebendo, lembrando da cena ou lembrando da pessoa, maior o desafio desse perdão. Porque a gente vai remoendo, a gente vai acumulando essa energia dentro da gente. Às vezes a gente vai, inclusive, a partir de uma cena, de uma situação com uma pessoa, reagindo com outras pessoas. E aí a gente não sabe por quê. É igual quando a gente tem uma questão com o chefe. E a gente tem a crença que não pode se expressar, que a gente não pode falar porque chefe ou porque o país está em crise e eu não posso perder o emprego e eu acredito que só aquilo existe para mim. E aí eu vou acumulando, chego em casa e desconto nos filhos, desconto na esposa, desconto no marido, não lido, não trato, não sei o motivo, não me faço perguntas poderosas, como os descrençantes sabem muito bem fazer. Nem sei por que eu tô explodindo, nem sei por que eu tô assim. E eu vou acumulando algo que eu podia ter resolvido no mesmo dia, chamado aquela pessoa para conversar depois que eu estou mais equilibrada ou mais equilibrado. Então, voltando à pergunta, sim, a angústia, quando eu penso na cena ou quando eu lembro daquela pessoa, é um grande sinal de que precisa ser passado aí por um processo de perdão. E o que é mesmo perdoar? Se não entregar, deixar ir, doar de novo. Será que a gente está tendo condições de doar de novo para aquela pessoa que nos fez? Não por ela, mas por nós. E mesmo que você resolva não conviver com ela só mentalmente, porque, minha gente, lembra, como eu sempre falo, nosso cérebro não distingue ficção do que é real. Se eu agora fechar os olhos, assim como se eu colocar um óculos de realidade virtual e pensar ou passar por uma cena, né, de uma aventura, de uma montanha russa, eu vou sentir, meu corpo vai sentir. Então, se eu trago aquela cena do passado ou do dia de hoje, eu trago aquele personagem, aquele termômetro do meu processo de evolução e eu sinto algo desconfortável, eita, que aí tem fumaça. Então, aí eu preciso olhar. Para e pensa um pouquinho. Nessa pessoa aí que você tem que perdoar, você estaria no mesmo ambiente que esta pessoa hoje? Se você fechar os olhos e se imaginar que essa pessoa que você tem dúvida se você perdoou ou não, porque uma coisa é perdoar no cabeção, outra coisa é a gente perdoar no coração, são coisas completamente diferentes. Qual é a força? O coração, o sentimento, que está ligado à nossa mente inconsciente, 95% da força da nossa realidade vem dela. Então, pensei aqui, ó, estaria no mesmo ambiente que essa pessoa? Tem um desconforto aqui. Dá até uma gastura, uma possibilidade de olhar para isso com mais atenção para passar por um processo de perdão. Outro pensamento, outro scanner aí, outra pergunta que você pode se fazer. Você deseja o mal dessa pessoa? Você deseja que ela perca dinheiro? Deseja que ela morra? Deseja que ela engorde? Você deseja que alguém engorde, mulherada? Mulher que tem isso, né? Se você pensar nessa pessoa e tiver esses desejos, são diagnósticos, minha gente. É o escaneamento que eu digo para vocês. Tem uma necessidade. Se a resposta for sim, tem uma necessidade de passar pelo perdão. De novo, para o outro? Não, para você. Porque quem sente? Não é você que sente? A realidade não é sua? A prosperidade não é sua? Os resultados não são seus? Financeiros, relacionamento e saúde? Então é você quem tem que fazer o movimento. Certo? Vamos para a próxima pergunta. Olha só, essa é... vai mexer, né? Só um pouquinho, Mal. O que só um pouquinho? Você quer que alguém engorde, né, ô sua porqueira? Então vamos lá. Como perdoar uma traição depois de 24 anos de um casamento que eu considerava feliz? Então vamos lá. Fazer a pergunta de novo. Como perdoar uma traição depois de 24 anos de casada,
de casamento, perdão, que eu considerava feliz. Deseje todos os seus dias, deseje fortemente passar por um processo de perdão. Deseje de todo o seu coração se libertar desse casamento. Provavelmente você nem esteja mais casado com essa pessoa, com esse homem ou com essa mulher. Só que se você ainda sente, se ainda tem tristeza, tem revolta, tem ódio, tem vontade de se vingar, tem vontade de que essa pessoa morra, tem vontade que essa pessoa perca tudo, quem é que está sentindo? Quem é que ainda está casada com ele ou com ela? Como é que você vai se abrir para uma nova relação? Então, eu sei que muitas das experiências que a gente passa é de muita dor. Muita dor. E o que você pode fazer nesse momento, porque voltar no passado, fazer qualquer coisa diferente, você neste momento não pode. Só mentalmente. Para se perdoar, para passar por um processo de auto-perdão. Então, a primeira coisa, para mim, a minha orientação para você é deseje ardentemente todos os dias perdoar essa pessoa, se perdoar, passar por um processo intenso de perdão, de doar, de deixar ir. Porque é você quem sente. E a outra questão, eu quero trazer uma reflexão para você que me escreveu, que é o seguinte: uma coisa é o outro fazer com a gente, que tem um motivo de ser. Que seja um aprendizado para que você se perceba, para que você observe, reflita, se você também não tem se traído. Olha só o que eu vou dizer. Será que, independente do que o outro fez, você não tem se traído? Será que você tem feito verdadeiramente aquilo que você gosta de fazer? Aquilo que te dá prazer? Você tem se posicionado, como eu sempre tenho trazido isso aqui como reflexão em todas as lives, ou a maioria delas. Aquilo que a gente quer que o outro faça ou que o outro deixe de fazer, a gente primeiro precisa perceber se nós estamos fazendo. Porque se houve uma traição de um casamento que você, me parece que acreditava que era feliz, e que isso provavelmente gerou um choque emocional muito grande, e que independente do tempo pode estar te mantendo presa ou preso a essa relação, e aí você não se abre para o novo. Nem que seja essa mesma pessoa, por que não? Se você verdadeiramente perdoar essa pessoa e não ficar jogando na cara, porque quantos são os relacionamentos que podem recomeçar, mesmo depois de uma traição? E aí fica jogando na cara dessa pessoa, não vai existir relação. Agora, reflete então. Primeiro, se o choque emocional então é muito forte, isso vai exigir mais tempo de você, provavelmente. Pode ser que exija mais. E tá tudo bem, mas se você desejar ardentemente passar por esse processo, independente do tempo, se colocando como prioridade, porque lembra, quem sente é você, não é o outro, é você quem sente. Uma necessidade de se vingar, uma angústia muito grande, um desejo ardente de que ele morra. Isso volta para o seu campo. Pode até pegar o outro que está com uma guarda baixa, mas vai voltar para você. Não tem jeito, é matemático. 2 mais 2 são 4. Volta para você. Então é você que pode ficar doente fisicamente, fortemente doente. Então, deseje ardentemente. Depois, reflita se você tem sido a primeira pessoa que se trai. Não querendo ir para a festa e vai. Colocando os outros como prioridade o tempo inteiro na sua vida, no seu dia a dia. Será que você também não tem se traído? Enquanto você não perceber que este evento pode ser um baita aprendizado para você enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto homem, e que a partir dessa autoanálise, desse auto-perdão, ou desse processo de perdoar ao outro a partir do que você sente, se enquanto isso não for seu desejo ardente, a sua prioridade, não vai ter abertura para a prosperidade. Porque é você que sente. Não vai ter abertura para uma nova relação. Não vai ter abertura para uma saúde física e emocional. Não tem espaço. Quanto tempo do seu dia você pensa no que aconteceu? E de novo, lembra, o nosso cérebro não distingue realidade de ficção. A nossa mente inconsciente está na presença o tempo inteiro. Quem vai para o passado ou vai para o futuro é a mente consciente, mas ela é só 5%. A sua mente inconsciente te conduz o tempo inteiro. Então, a sua principal meta
por um desejo ardente, como eu tenho dito, ou por uma dor latente, tem que ser se perdoar e perdoar esse outro. Perdoar esse outro para se relacionar de novo, ou para deixar ir verdadeiramente, não ter contato, mas se você pensar nele ou nela, não tem mais sentimento, porque você deixou ir. Porque você é capaz de doar de novo o seu pensar amoroso, a sua troca amorosa. Nada pode ser mais importante do que o seu bem-estar, lembra? O seu sentir bem. Mas Camila, nossa, então a gente não pode sentir essas coisas aí, essas coisas negativas? A gente pode. Desde que, quando a gente estiver sentindo, diante de uma imagem, diante de um pensamento, consciente ou não, diante de um estímulo, diante de uma cena de um filme, diante de uma notícia, a gente se pergunte, de onde vem esse sentimento? O que esse sentimento ou esse termômetro, essa pessoa quer dizer sobre mim? Porque senão, a gente fica, oba, aqui ó, tô só feliz, mas não tô resolvendo minha sombra. Não tô perdoando. Não estou compreendendo para que eu verdadeiramente me sinta bem, feliz, tenha bem-estar. Tem que ser verdadeiro. Quando um sentimento, entre aspas, negativo entra, faz parte do nosso dia a dia, nos acompanha, ele quer nos dizer alguma coisa, ele é o seu termômetro, ele é o meu termômetro. Algo que eu preciso olhar, que eu preciso curar, que eu preciso transmutar. Ele não é negativo porque ele quer o mal, o seu mal. É um motivo imediato para que você se questione, se pergunte. Onde aqui eu preciso entender sobre mim? A partir do outro, a partir da traição do outro, a partir da mentira do outro, a partir do roubo do outro, a partir da mesquinharia do outro, a partir da cara feia do outro. Porque se mexe comigo, tem conteúdo meu. Porque se não tivesse conteúdo meu, era só uma informação. Se você colocar 10 pessoas na frente de um outro ser humano que faz cara feia, pode ser que cada um desses 10 seres humanos interpreta de uma maneira aquela cara feia. Por quê? Por conta das próprias experiências, da própria história, das próprias crenças, dos próprios valores. Cada um vai sentir de uma maneira. Agora, se aquela cara feia, se aquele evento, se aquela traição tá te acompanhando há tanto tempo e que você sabe que precisa passar por um perdão para se libertar, para se livrar, para prosperar, o que aquela cena quer dizer para você sobre você? É sempre sobre a gente, por mais clichê que isso pareça. É de dentro para fora. É nosso conteúdo, não é do outro. Não é só do outro, pode ser também, mas não é só do outro, é nosso também. E quanto maior o tempo, quanto mais tempo passar descrençante, para que esse perdão aconteça, mais doloroso, maior o nosso sentir por constância, por repetição, e mais do mesmo a gente cria. Minha gente, se tiver fazendo sentido para você, senhor Lauro, eu tô ganhando estrelinhas, compartilha, tem um aviãozinho aqui, ó, esse aviãozinho. Compartilha com mais pessoas para que a gente possa ir crescendo. Essa família, essa comunidade, essa possibilidade de reprogramação mental e de crenças. Não existe condenação. Se nós um dia compramos essa ideia, nós podemos hoje entregar, vender essa ideia, podemos entregar para o outro a possibilidade de que, ei, não é uma única verdade que existe. Existem diversas possibilidades para que você prospere, para que você tenha resultado financeiro, para que você tenha um relacionamento saudável, para que você tenha saúde física e emocional. Não existe condenação, minha gente. Só aquela que a gente compra. Vamos lá, outra pergunta. Os 95% da mente inconsciente dificulta o perdão, mesmo entendendo... Eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, mas eu acredito que dê para responder. Ó, os 95% da mente inconsciente dificulta o perdão, mesmo entendendo conscientemente que preciso? Acredito que seja preciso perdoar. Vou repetir, ó. Os 95% da mente inconsciente dificulta o perdão, mesmo entendendo que conscientemente preciso perdoar? Então, ó, não é que a mente inconsciente dificulta o perdão, não é isso. É que dependendo do choque emocional, a nossa mente, que é inconsciente, que é 95%, como eu falei, da força
do nosso comportamento, do nosso sentimento. Inclusive, a mente inconsciente se comunica com o nosso corpo através das emoções, através do sentir. Se a gente quer perceber que crença está ali arquivada na mente inconsciente, percebe que diante de um estímulo, percebe que diante de um termômetro, você está sentindo. E aí, se você começa a perceber, isso vira automático, fazendo perguntas poderosas para trazer à tona essa crença, você consegue transmutar, você consegue perceber trazendo consciência, consegue ressignificar, consegue completamente mudar o significado daquele sentimento, daquele termômetro, tá? Então, não é que a mente inconsciente dificulta, é que ali estão registrados esses choques emocionais que vêm através de um sentimento, né? Então, quanto maior o tempo, aquele escaneamento que eu falei para vocês, quanto mais a gente demora para fazer esse escaneamento do que é que eu tô sentindo, qual foi o contexto que eu senti, o que aquele termômetro, aquela pessoa me fez sentir, o que nesse momento eu tô sentindo. Quanto mais tempo demora, porque aquela pessoa, aquele chefe, aquele marido, aquela esposa, aquele pai, aquela mãe falou de forma atravessada e você vai acumulando sem resolver, sem elaborar, jogando para sombra, reprimindo porque não pode sentir isso, por exemplo, porque não pode questionar pai e mãe, porque isso é uma crença. Mais você vai acumulando essa informação na mente inconsciente, mais você sente, menos você resolve, mais você vibra. Olha o bololô, minha gente, que loucura, né? E mais a gente vai repetindo os mesmos resultados. Menos prosperidade a gente vai tendo. Prosperidade que basicamente é ter aquilo que a gente quer naquele momento. Ter a possibilidade de ter o que a gente quer, o que a gente precisa naquele momento. É verdadeiramente entrar no fluxo de crescimento. No verdadeiro fluxo de ter aquilo que a gente é merecedor de ter, é capaz de ter sim. Certo? Perdoar, minha gente, é um treino diário. Então, compreendam isso, por favor. Quanto maior o evento ou quanto mais tempo passar e sem eu resolver, sem eu elaborar, sem eu, entre aspas, eu não gosto dessa palavra porque nós não somos sujos, mas normalmente é assim que se diz, né? Sem que a gente se limpe, assim como a gente toma banho, se limpe no sentido dessa emoção. Se a gente não der essa vazão, se a gente não se perguntar, se a gente não transmutar esse sentimento, ele vai ficar aqui, ó, no nosso campo. Então a gente precisa fazer esse movimento e é um processo. Lembra? Quanto maior o choque ou quanto mais tempo para que eu faça isso, mais tempo para o perdão acontecer, tá bom? E é um processo. Última pergunta, já vou abrir para vocês aqui. Como perdoar, Camila? Minha gente, olha só, como que eu perdoo, Camila? Primeiro, decidindo. Qualquer mudança na sua vida, qualquer resultado na sua vida, por mais clichê que isso pareça, eu tenho que decidir. E não é uma decisão, eu quero isso. Não, é decisão completa. É, sabe, se render completamente, ter como prioridade, neste caso, perdoar. É decidindo, é dizendo chega, não me conformo mais em ficar vibrando essa relação que já acabou, essa pessoa que eu não perdoei ou não me perdoando, é decidindo. Depois, se autorresponsabilizando pelo que o outro fez, não pelo que você sente diante do que o outro fez. Então, eu preciso me autorresponsabilizar aqui. E assim, não vou entrar nesse contexto agora, mas tudo que nos acontece vem a partir da nossa, sim, responsabilidade. Tudo! Mesmo que inconsciente. Lembra do 95% da mente inconsciente? Fecho aqui um parênteses e vou me aprofundar nisso em outro conteúdo, em outro momento. Mas, o outro quem me traiu, Camila? Ok, qual é a sua responsabilidade para passar por um processo de perdão ou auto-perdão? É sua, de mais ninguém. Não é da Camila, não é do padre, não é do marido, da esposa, dos filhos, do chefe, da política. É sua. Só sua autorresponsabilidade, tá? Depois, anote aí. Aceitando o que aconteceu. Isso não tem nada a ver com se conformando. Qual é a diferença, Camila? Aceitar é parar de brigar com o que acontece. Eu paro de bater de frente, aceito e me movimento para mudar, para fazer diferente. Se conformar é se colocar num papel de vítima e ficar esperando. Quem sabe um dia alguma coisa aconteça na minha vida, sem me movimentar.
esperando que verdadeiramente aconteça de cair no meu colo, no meu pé, o perdão do outro. E se o outro nem lembra mais que você existe? E se o outro nem quer mais saber de você? Você vai ficar esperando até quando? Então, decido, me autorresponsabilizo todos os dias. Aceito o que aconteceu. Me pergunto, anote aí, o que eu perco se eu não perdoar? Deixa eu pensar aqui, o que eu perco? Assistindo essas lives loucas aí dessa Camila, muito bem, eu tô entendendo que sou eu quem sinto. Se eu tô sentindo, isso tá dentro do meu campo, tá vibrando aqui, porque tudo é feito de átomo, o meu sentimento, está vibrando, eu entro numa frequência de vingança, por exemplo, de ódio, por exemplo, todos os dias, por exemplo. Como é que eu vou prosperar? Como é que eu vou mudar? Eu vou ter mais do mesmo. Muito bem. Decido, aceito o que aconteceu, me autorresponsabilizo e me faço essa pergunta. O que é que eu perco se eu não perdoar? Ou o que é que eu ganho se eu começar esse processo de perdão? Anote isso, minha gente. Depois, visualize essa pessoa. Traz à tona essa pessoa que te magoou. Presta bastante atenção. Se visualiza e faça isso no momento. Eu ensinei, eu conduzi as pessoas na segunda-feira, agora não é o caso, mas faça esse processo. Respira. Coloque uma música instrumental de fundo. Faça isso todos os dias. Lembra que você decidiu? Lembra que é você que sente? Lembra que a responsabilidade sobre o que você sente, sobre os seus resultados, sobre a sua prosperidade é sua? Então coloca uma música instrumental, traz à tona. Se você não quiser trazer à tona a pessoa, traz os seus 2 eus. Que loucura é essa, Camila? Vou dizer para vocês. Aninha, a Ana Selma tá dizendo, tem gente que nem se toca que magoou o outro. E aí, você vai ficar esperando até quando? Tem gente que nem tem essa questão de empatia, ainda não tem essa consciência. Cada um com o seu processo de consciência. Você vai ficar esperando até quando? Sendo que é você que está sentindo diante do outro, né? Então, retomando, eu vou visualizar 2 eus. O meu eu condicionado, esse meu eu cheio de sombra, cheio de crenças, cheio de condicionamento, cheio de verdades de dor, de sofrimento. E o meu eu divino. O que é isso, Camila? É essa parte perfeita que todos nós temos. Essa parte que não tem crença, essa centelha, essa alma, independente de religião, minha gente. Essa parte divina, verdadeira, esse Deus que habita dentro e não só fora. Agora é a hora que todo mundo vai embora, né? Assim, porque quando eu começo a falar de Deus, parece que... eu não sei o que acontece. Mas enfim, se você ressoa comigo nesse sentido, presta bastante atenção. Existe um eu seu que é condicionado, que está cheio de crenças, e tem um eu seu divino, perfeito. Não acredita em mim. Começa a estudar sobre isso. Começa a pesquisar sobre isso. Começa a treinar isso. Começa a experimentar isso. Essa conexão que você precisa fazer. Quando o maior dos sofrimentos está aí reverberando, vibrando dentro de você. Se conecta com essa verdade. Se conecta com esse eu divino, com a sua centelha, com Deus, com todo, com esse universo perfeito que só cresce, que é só próspero. Se conectou? Então, quando você estiver fazendo esse processo por 21 dias, anota aí, 21 dias, sentada, centrada, com uma musiquinha de fundo ou não, 2 minutos. O seu eu condicionado na frente do seu eu divino. E o seu eu está dizendo, esse eu condicionado, as 4 frases do Ho'oponopono atualizadas ou adaptadas para esse processo de perdão, tá bom? Eu sinto muito. Eu sinto muito por sentir essa mágoa. Imagina esses 2 eus. Presta atenção. Fala isso para o seu eu divino. Eu sinto muito por sentir essa mágoa. Eu sinto muito por sentir essa necessidade de me vingar. Eu sinto muito por essa necessidade, essa raiva que eu tenho. Se você quiser, ao invés de colocar o seu eu condicionado nessa visualização, colocar a pessoa, perfeito também. Essa foi uma pergunta que eu recebi, inclusive. Escolha, mas faça. A primeira frase, então, eu sinto muito por esse sentimento. Eu me perdoo ou eu te perdoo.
Se você colocar essa pessoa, esse termômetro, esse ser que você precisa perdoar, diz ou escuta dessa pessoa. Faça isso visualmente. Eu te perdoo. Ou eu me perdoo. Eu te amo ou eu me amo. Porque a partir dessa experiência, eu posso evoluir. Eu sou grato ou eu sou grata. Porque através desta experiência, eu posso perdoar, aprender a perdoar. Eu posso prosperar e eu posso evoluir. Escreva as frases que mais ressoem com você a partir do Ho'oponopono. Faça essa visualização. Lembra que é para a sua prosperidade. É para o seu relacionamento amoroso. É para as suas finanças. É para a sua saúde física e emocional. Faça isso por você, descrençante. Lembra que o processo de perdão não é o outro. É você envolvido. Se movimente em relação a isso. E aí, para você ir fechando, eu não queria esquecer de falar isso para vocês. Fazendo 21 dias, e se você ainda tem essa questão do distanciamento dessa pessoa ou dos seus dois eus, vai a cada dia aproximando um pouquinho mais. Se ainda é difícil, é um desafio para você abraçar essa pessoa, ou se abraçar, porque isso é o grande momento do perdão, vá trazendo nos 21 dias um pouquinho de cada vez mais distante, cada vez mais próximo. Começa distante e vai trazendo cada vez mais próximo, até essa unificação. Até que esse eu divino com esse eu condicionado seja um só, como somos verdadeiramente. Inclusive esse personagem na sua vida, inclusive essa pessoa que te roubou, que mentiu pra você, que te traiu, ou você com você mesmo. Porque lembra, a gente só precisa perdoar porque a gente interpreta como erro, como ruim, como monstruoso, e não como um processo de aprendizagem. Para quê? Para nossa evolução. Então vai dizendo essas 4 frases, adapta aí para você as 4 frases e vai aproximando. Eu coloquei um resumo da live de segunda, do aulão de segunda-feira no meu canal no Telegram. Se você não está lá ainda, se tiver interesse em receber, inclusive esse exercício no passo a passo, tá na minha bio aqui, tá no link aqui na minha bio, no meu perfil. Você clica lá, entra no canal do Telegram e recebe todos os resumos de lives, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta em relação a esse tema de hoje. Fechei, paguei minha dívida com vocês, minha gente. Eita! Muito bem. G. Mendes, respondido, meu bichinho. Muito obrigada, viu? Elis, João, Elis, que maravilha. Deixa eu ver o que Elis falou aqui. Deixa eu ver se tem pergunta, minha gente. O G. Mendes disse, ou posso trabalhar o processo de perdão do todo? Não entendi, G. Me escreve melhor assim, com tudo que você está pensando aí para que eu possa te responder, por favor. A Ana diz, foi uma janela que abriu para o meu autoconhecimento. Agora com a Camila escancarei a porta. É isso aí, Aninha. Vamos abrir essas portas aí. Não vamos deixar nada fechado para que tudo prospere, né não? Camila, só pode fazer para uma pessoa por vez? Só uma por vez, tá? Não, ó, a gente faz a cada visualização, é igual quando eu ensino os descrençantes para metas, cocriações, por exemplo, de um sonho, de uma meta, de uma intenção, de um desejo. A cada visualização, que dura em média 68 segundos, é para uma meta, é para um sonho, tá? O colapso depende desse tempo. A gente precisa colocar o máximo de especificidade nessa nossa visualização. Quanto menos informação e mais precisa for a informação, melhor para o colapso, tá bom? Então, para cada visualização uma pessoa, mas você pode fazer para o pai agora, para a mãe daqui 5 minutos, para a namorada daqui 10 minutos e por aí vai, tá bom? Deixa eu ver se você me colocou outra pergunta aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, minha gente. Tem gente me enviando solicitação para participar ao vivo. Vamos fazer isso na próxima semana? Camila, me diz se entendi bem. Renatinho, meu amor, a pessoa que fere não é o centro. Cabe a mim me desvincular. Isso aí, Rê. Tipo, o responsável pela permanência do vínculo ruim sou eu? Perfeito, nota 10.
O outro pode ter feito o que for para você. Quem sente? É você. Então você passa pelo processo. O outro pode você ter uma relação com esse outro agora, depois, não interessa. Mas o mais importante é você fazer o processo. A pessoa que fere não é o centro. A pessoa que fere é só um termômetro que diz pra você o que precisa ser curado em você, não no outro. Fechado? Me fiz entender, Rê? Gratíssima, Rô! Tão feliz de estar aqui te ouvindo e eu tão feliz por estar com você, com vocês todos. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Quando for fazer, o G me escrevendo, quando for fazer os 21 dias, eu tenho que trazer à mente uma pessoa? Não, então, G, você pode fazer para quantas pessoas forem necessárias, desde que cada visualização você faça para uma pessoa. Durante 21 dias, você pode colocar 20 milhões de pessoas, mas para cada visualização, esse exercício que eu ensinei, inclusive ensinei na segunda-feira também, conduzindo as pessoas, você faz para cada visualização, 68 segundos, uma pessoa ser perdoada. Fechado? Me fiz entender agora? João, que dias está sendo suas lives? Minhas lives são sempre às segundas-feiras, quando não é ao vivo, a maioria das vezes é ao vivo lá no meu canal do YouTube, João. Lá é mais complexo, mais... Eu dou um aulão verdadeiro, né? Aqui também, mas é mais perguntas e respostas. E na quinta-feira aqui no Instagram. Segunda no YouTube, quinta-feira aqui no Instagram, normalmente com perguntas e respostas, tá bom? Isso, Gê, obrigada por responder aí, tá bom? Minha gente, olha lá, o trem aqui eu mexo, eu não sei o que acontece. Vocês estão me vendo? Acho que sim, né? Doug Henrique me perguntando, excelente pergunta. E se eu perdoar e for traído de novo? Doug Henrique, você está experimentando. Você está vivendo, meu bichinho. Você está vivendo. E não foque na traição, por favor. Vocês estão comigo? Eu não sei se ficou preto a tela aqui, se vocês estão comigo. Coloquem corações, porque eu travei a tela. De vez em quando eu faço isso no meu celular. Coloquem coração para eu saber se vocês estão aqui comigo ainda. Ótimo, obrigada. Muito bem. Douglas deve ser Henrique. Coragem. Essa pergunta, que linda essa pergunta. Se você for traído, você está experimentando. Você está vivendo, está se relacionando, está aprendendo mais uma coisa para não fazer ou para fazer. Está aprendendo a se perdoar, a perdoar. Mas você vai deixar de viver pela possibilidade de ser traído? Tira o foco disso. Esteja presente na relação um dia de cada vez. Doando o que você tem de melhor, para receber o que você tem de melhor. Se amando, Douglas. Se amando verdadeiramente o tempo inteiro. Porque aí você ressoa com uma pessoa que também se ama e que também pode te amar. E se a relação durar um dia, se a relação durar 10 anos e acabar, ela durou o tempo que foi necessário durar. E você não deixou de viver por medo de ser traído. Compreende isso? Viva intensamente. Se você perguntar para uma pessoa idosa da sua vida aí, na sua relação, num asilo então, pergunta para essa pessoa de 80, 90, se ela tem a sensação que a vida passou rápido, e ela vai te dizer que a vida passou muito rápida. Então não deixe de viver com esse medo. Nicole, é possível nos perdoar mesmo quando de alguma forma fazemos nosso pai sofrer? Claro que sim. Eu não me acho merecedora do sucesso por algo do passado. Eu não sei, Nicole, exatamente o que do passado. Mas quanto mais você se melhora, com todo o amor e respeito do mundo eu te digo, quanto mais você se perdoa, quanto mais você se ama, quanto mais você olha para as experiências como uma experiência, entendendo que o pai tem o processo dele, que o pai tem crenças, que o pai tem valores, que o pai tem um acúmulo de experiências, mas quanto mais você se melhora, mais você faz melhor para o pai. Mais você faz melhor para as pessoas que estão ao seu redor. Mais você influencia positivamente pai, mãe, irmão, líder, liderado, filhos, vizinhos, sociedade, planeta. Faça isso por você. Se coloque como prioridade, Nicole, e você já vai estar fazendo bem para muita, muita gente.
Marcinha, 68 segundos, tá? Tempo que a física quântica demonstra aí como a gente faz um bolo. Precisa de um tempo no forno, né? 68 segundos focados, com sentimentos de confiança, certeza, sem ansiedade, sem dúvida de tudo que você quer. Se você tiver dúvida, precisa de um processo de reprogramação de crenças, tá bom? Aí eu conheço uma pessoa ótima, eu aqui. Nossa. Ah, então no mesmo dia eu posso fazer para mais de uma? Pode sim. A Vana diz, é tão libertador ter consciência e soltar, auto-perdão é a solução. Não é, Vaninha? É isso. Ho'oponopono, hashtag, é isso. Adriana, oi Dri, eu posso me perdoar como um todo ou por cada situação que me arrependo? Por um todo. Se você trouxer cada situação, isso pode acontecer porque você se aprofunda num diagnóstico. Mas quando você se perdoa para tudo. Não tem mais ou menos grávida. Ou eu tô grávida, ou eu não tô grávida, não é assim? Ou eu sinto aceitação, ou eu sinto amor, ou eu sinto ansiedade, ou eu sinto ódio. E aí isso para tudo. Então é de dentro para fora. Só que pode ser que, por exemplo, no trabalho, quando você pensa no seu chefe, aquilo ali te faz se sentir ou sentir em relação a esse chefe muita raiva. Muita raiva. Ok, você está conectada com uma experiência ou com um personagem, com uma pessoa. Aí você tem que entender o que desse personagem tem a ver com o seu conteúdo, tem a ver com você. Só que no mesmo momento que quando não tem esse personagem ancorado, quando não tem esse termômetro ancorado e você não está sentindo, é você por inteira, é um todo. Se eu não tenho necessidade de perdoar ninguém, é você por inteira. Se eu tenho necessidade de perdoar o meu chefe, por exemplo, isso está conectado diretamente com aquela pessoa. E eu estou sentindo por inteira. No momento em que eu perdoo, eu me perdoo por inteira também, tá bom? Ah, voltou a tela e... Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas, minha gente. Acho que não, né? Deixa eu ver se tem mais aqui embaixo. Ah, o G tá dizendo, estou criando uma nova perspectiva para mudar isso através dos seus ensinamentos, Camila. Sou grato. Eu que sou grato, G. Por quê? Porque é a sua escolha. Eu posso falar o que for aqui, já tenho falado há anos. Para muita gente. Só que tem pessoas que não estão prontas para essa mudança. E precisa se abrir, G. Precisa se abrir, tá bom? Minha gente, acho que é isso, né? Bom, segunda-feira estaremos ao vivo lá no meu canal do YouTube. Vamos falar sobre as crenças e pensamentos negativos. Crenças limitantes e pensamentos negativos. Vocês topam? Segunda-feira às 20 horas, horário de Brasília. Quero agradecer profundamente cada um de vocês que esteve aqui comigo nessa quinta-feira. Já são quase 9 da noite. A live vai fechar. Respondi a algumas perguntas que se conectavam, eu só fiz uma, tá bom? Mas acredito que deu para todo mundo ser respondido. Segunda, então, estamos no meu canal do YouTube e acho que é isso. Um lindo final de semana para vocês, minha gente. Minha mais profunda gratidão, muito, muito obrigada. Eu que te agradeço, eu que te agradeço. Um beijo, minha gente. As 4 regras, deixa eu ver se eu... Peraí, que tem pergunta aqui. Como a gente tem alguns minutinhos, a Aline disse, as 4 regras que você falou pra gente falar, tem lá no Telegram? Tem, Aline, eu passei um resumo da aula de segunda-feira, tá lá no Telegram, o resumo tá lá, tá bom? Jane, estou na sua sintonia, que bom, minha bichinha. Rê, te espero na live, crenças limitantes e pensamentos negativos. Bora esses pensamentos, deixa esses pensamentos pra lá, né não? Bora, minha gente, um beijo pra vocês, boa noite, bom final de semana, gratidão profunda, segunda e quinta estamos de volta, beijo!